marido traído. O Cabeça, apelido do protagonista do episódio, já se foi deste mundo há 10 anos para a tristeza de Neuza, que com saudades dele contou o triste caso do cunhado traído e da irmã infiel. O relato foi feito no dia em que nos conhecemos, no restaurante de um hotel durante uma viagem que eu fazia ao interior de São Paulo. Como já se foi desse mundo, o Cabeça não terá o desprazer de se reconhecer, caso algum de seus amigos quisesse caçoar dele, mostrando a semelhança com o seu conhecido drama. A esposa infiel Neuza ainda vive. Segundo Neuza, a irmã tinha então 80 anos. Estava bem doente, mas até 2 anos antes mantinha seu estilo solto e se divertia com velhinhos traíras como ela, botando chifre na terceira idade de muitos lares da cidade turística. A viúva estava sofrendo muito com as consequências de uma diabetes não tratada devidamente. Sofre com dores nas articulações e todos os outros pequenos males que a decrepitude corporal impõe aos idosos, principalmente os descuidados com a saúde como ela, que, por quase 7 décadas, bebeu muito, passou madrugadas nas ruas e deu-se a quem a quisesse. Não era uma prostituta, explicou a irmã. Apenas gostava de dar o que lhe pertencia, acrescentando que Neuza achava que não devia explicações àquele marido, digamos assim, que não lhe servia como devia. A cunhada foi detalhista neste aspecto, mas prefiro evitar o constrangimento da descrição, além do que em nada mais ajudará a compreender o trágico drama contado por ela. A história aqui relatada foi escrita com base no relato da irmã de Neuza, com certo lamento e bastante revolta, de uma perspectiva bem afetuosa que dedicava ao cunhado. O apelido foi dado, segundo Neuza, quando ele chegou à cidade vindo de Pernambuco. À época era um tipo de bullying com os imigrantes do norte e nordeste do país. Diziam que as pessoas vindas daquelas regiões tinham desproporção entre a cabeça e o restante do corpo. Bobagem e puro folclore. O Cabeça era um sujeito, descrito por Neuza sem mencionar o nome, amigável, tranquilo e querido pela família e amigos. Casou-se aos 24 anos com Neuza no final dos anos 40. Antes teve apenas uma namorada, visitou uma prostituta uma única vez, a contragosto, por insistência de amigos que o alertavam de que precisava estar preparado para quando se casasse. Já a noiva, Neuza, jovem como ele, tinha, no entanto, muitos anos corridos nas coisas do coração e da diversão na cama. Mas ele não sabia disso. A mãe de Neuza, madrinha de Neuza, que a adotou não formalmente, tinha uma pensão e se divertia com a hospedagem. Assim, o comportamento da jovem foi estimulado pelo ambiente promíscuo do lugar, iniciando-se muito cedo com clientes da pensão. Esse cenário complicado não agradava a Neuza. Os conflitos entre as duas foram os motivos contados por ela para deixar a família no final da adolescência, mantendo o relacionamento um pouco distante e bem crítico ao comportamento libertino da irmã. Voltando ao noivo. O Cabeça era ingênuo demais e estava abobado como todo apaixonado e orgulhoso por ter sido escolhido por aquela linda moça. Neuza tinha um corpo perfeito, cabelos encaracolados, olhos iluminados, a pele de seda e se cuidava com dedicação. Minha irmã manteve-se vaidosa até a velhice, gastando tudo o que conseguia para manter a beleza, relatou Neuza de forma crítica também. Ele, quando jovem, não era nada mal, disse Neuza sobre o Cabeça e continuou. Era alto, magro, com músculos fortes, obtidos por meio do trabalho pesado na construção desde os 16 anos.
Era bem atraente quando se casou, observou, acrescentando que depois, quando começou a trabalhar de porteiro e de segurança, tornou-se gordo. Ficou com uma barriga grande da cerveja que certamente consumia para afogar as dores das traições que descobriu tardiamente. E nunca conseguiu enfrentar e se livrar de verdade. A realidade foi revelada a ele bem depois que toda a família e o bairro inteiro, onde morava, já tinham conhecimento do comportamento da mulher, o que no final acabou adoecendo sua alma e seu corpo. A descoberta ocorreu de uma forma chocante. Até pode parecer engraçada para quem ouve, mas foi massacrante para o coração do cabeça que nunca se recuperou. Naquele dia, foram destruídos seus sonhos e fantasias de amor e família perfeita com Nilza. Teve que encarar a vida secreta da esposa, literalmente. De acordo com a cunhada, isso se deu quando já passava dos 40 anos. Já tinham 3 filhos e considerava seu casamento sólido e feliz. A mulher tinha vários amantes há muito tempo. Como ele descobriu? Perguntei curiosa e condoída com a situação, sempre dolorosa para todos os envolvidos e sem imaginar o modo terrível como isso se deu. Ela então contou em detalhes a cena da descoberta. Ele estava num bar que tinha começado a frequentar e ficava a meio caminho de seu trajeto diário quando ia pegar o segundo ônibus para casa. Cabeça e um companheiro de copa estavam na porta do bar e observavam o movimento das ruas, quando uma mulher bonita passou do outro lado na calçada, rebolando muito, o que chamou a atenção do homem, que apontando a mulher disse: "Está vendo aquela ali?" Perguntou e logo acrescentou o comentário antes do cabeça responder: "É uma vagabunda, dá para todo mundo. Ela não sai do pé de um amigo casado que, com medo de ser descoberto pela esposa, está fugindo, mas incentivando quem a queira na cama, pois garante que a mulher é demais." E concluiu fazendo uma sugestão, sem imaginar que o companheiro de copo fosse o marido: "Se quiser, é fácil pegar." Completamente atordoado, cabeça custou acreditar no que estava vendo e ouvindo. Não conseguia responder ao comentário que tinha como alvo sua amada e querida esposa. Pensou que fosse desmaiar com o choque. Num breve momento, ainda se iludiu, acreditando que tudo aquilo fosse conversa maledicente e uma gigantesca calúnia. Apesar da vontade de ir para cima do falador, não conseguiu reagir. Deu um sorriso amarelo e, completamente perdido e arrasado, disse que precisava ir ao banheiro. Depois de se recuperar um pouco, pagou rapidamente a conta e saiu ainda tonto, pela revelação destruidora de uma vida de respeito, confiança e amor que dedicava a Nilza. A esposa jamais imaginou o desmoronamento moral e psicológico que causou naquele momento ao marido. Cabeça foi para casa chorar. Entendeu que podia ser verdade. E depois de confirmada, permaneceu inconformado com aquela atitude até o final de sua vida. Na opinião da irmã, Nilza nunca compreendeu o que representava a traição para aquele homem bom e dedicado a ela, nem mesmo o mal que essa atitude causaria à família inteira. A traição descoberta foi um tsunami que foi destruindo tudo o que aquele relacionamento significava. Nilza era seu mundo, sua família era tudo para ele e ela não respeitou isso, disse Neuza, acrescentando que ele pensou que fosse morrer naquele período, de tanta tristeza. Mas o tempo passou e ele resistiu.
Não falou com a esposa naquele dia, nem no próximo e nem nunca. Não conseguia. Não sabia se era por raiva e vontade de matá-la, por medo e risco de perdê-la, revelando a descoberta, por amor e desejo de perdoá-la ou por tudo ao mesmo tempo. Depois de muito matutar, Cabeça decidiu que o caminho era primeiro parar de dar dinheiro para a mulher se cuidar. Mensalmente, após pagar todas as contas da casa, ele lhe entregava praticamente todo o resto do salário, que era gasto com maquiagens, vestidos, calçados, joias e tudo que podia fazê-la ainda mais vistosa e atraente. Era um tempo em que as esposas geralmente ficavam com todo o salário dos maridos para administrar a casa. Também, por vingança, ele planejou que iria arrumar uma amante e ostentá-la na frente de Nilza. Tinha a esperança de também destruir seu coração e fazê-la repensar, arrepender-se e parar com a infidelidade. O plano foi relatado para Nilza, a cunhada amiga e confidente, única pessoa para quem teve coragem de tratar do assunto naquele período e por muito tempo depois. Foi ela quem confirmou a terrível verdade revelada no bar. Cabeça então ficou sabendo detalhes do histórico de infidelidade da esposa. Neuza disse que ele demorara muito a descobrir o óbvio que todos já sabiam. Isso o deixou ainda mais arrasado. A vergonha pública era também insuportável. Neuza então o incentivou a dar um tapão na cara da irmã, pegar as coisas dela e colocá-la para fora de casa, abandonando-a trair a própria sorte. Era um tempo em que a lei contra a violência doméstica não existia e o adultério ainda era um crime. Deixou de ser em 2005. Mas não. Cabeça não teria coragem de forma alguma. Era apaixonado por Nilza e também um sujeito bem equilibrado, jamais agrediria uma mulher. Era, pelo contrário, muito delicado, cuidadoso e elegante com elas. Um cara da paz e também um completo iludido, reiterou a cunhada, inconformada por ele ter seguido a vida com a irmã. Cabeça estava sofrendo muito, mas informou a Neuza que queria dar a Nilza uma chance. Ainda acreditava no amor da esposa. Nilza nunca foi muito carinhosa com o marido, mas o pouco de dedicação daquela deusa era tudo para ele. O pobre Cabeça se sentia subjugado, quase um escravo amoroso da mulher. Hoje seria rotulado e tratado como o homem que ama demais, um dependente emocional, o que ele não negaria em relação a ela. Este aspecto de absoluta dependência do relacionamento foi bem descrito pela cunhada ao lembrar da ocasião em que uma vizinha apareceu numa praça em frente ao conjunto de casas em que moravam, na pequena cidade do interior de São Paulo, se exibindo por possuir um cão de raça dócil. Nilza respondeu que não queria ter um pet para si, pois também tinha um cão bem mandado e obediente que trazia na coleira com a rédea curta, apontando para o marido ao lado, que ainda achou graça do comentário. Assim, quando descobriu a traição, resolveu não abandonar a mulher e preferiu optar por lhe dar um castigo. Ao mesmo tempo em que começou a negar dinheiro para a esposa, passou a colocar em ação o seu plano de dar o troco da traição com o propósito de acordá-la. Começou a dar corda para a recepcionista da empresa onde trabalhava como segurança 6 dias por semana, das 14 às 22 horas. Ele trabalhava muito para garantir a vida boa oferecida à mulher, lembra a cunhada indignada. A recepcionista inúmeras vezes fizera a piada dele, de sua seriedade e formalidade no trato com as moças da empresa. Deixara claro que não fosse isso, já o teria convidado para sair após o expediente. Portanto, foi fácil. Primeiro, Cabeça brincou com ela à entrada, dizendo que estava irresistível naquele dia.
A moça desacreditou e respondeu com um sorriso grande. Na terceira vez, o encontro foi marcado e daí começaram um relacionamento, com certa dor no coração do cabeça que não fazia o gênero infiel. A moça, por outro lado, era solteira e apaixonada pelo cabeça, apelido também na empresa. Estava ciente de que o homem era casado e também famoso por ser o marido traído que não deixaria a mulher por nada. Por tudo isso, não sentia nenhuma culpa e mergulhou naquele caso com alegria. Ele cuidou para que a esposa o flagrasse conversando com a moça ao telefone em casa pela manhã, mais de uma vez marcando encontros. No início, a mulher não deu bola, achando que se tratasse de algo do trabalho. Mas depois que o marido negou o dinheiro 3 vezes, ligou os pontos. Passou a ficar atenta às conversas até não ter dúvidas. Ele estava gastando seu dinheiro com alguma desclassificada. Eu vou pegá-la e dar-lhe uma surra, prometeu ao contar a história da infidelidade para a irmã. Neuza tratou de avisar o cunhado que não entendeu o motivo real da revolta da mulher, seja o dinheiro controlado, e ficou feliz comemorando a descoberta da esposa. Era o que eu queria, minha mulher com ciúmes, pensou ele. A cunhada ficou indignada. Ele é mesmo um corno manso, comentou depois, desolada para os amigos. Neuza esperava alguma reação mais contundente do cunhado, que abandonasse a irmã e lhe desse uma merecida lição, mas nada se deu como Neuza tanto desejou. Nunca. A esposa nada disse ao marido sobre a traição dele. Depois de uma pequena investigação, descobriu a identidade da amante e seu endereço, seguindo o marido num sábado após a saída dele do trabalho. Queria vê-la humilhada e, se possível, trancafiada por agressão. Combinou com uma amiga e foram juntas para a armadilha. Sua amiga chamaria a polícia assim que a visse tocando a campainha da casa da amante. Era para informar uma briga enorme no local, com risco de morte, pedindo a presença de uma viatura imediatamente e contando a seguinte história. Parece que é uma esposa apanhando da amante depois que pegou os dois juntos. Venham urgente, pode dar em morte. Assim, tudo se deu. No sábado, lá estava Nilza. Tocou a campainha e a mulher veio atender, ficando surpresa quando a viu na porta de sua casa. Conhecia a esposa do cabeça das festas de final de ano na empresa. Não teve tempo de reagir quando foi atacada por Nilza segurando-lhe pelo cabelo. O marido, ainda de cuecas, apareceu na porta e tentava separar as duas, gritando para a esposa parar. Essa vagabunda vai aprender a não mexer com o marido dos outros, gritava Nilza enquanto se engalfinhava com a outra mulher até rolarem na calçada, observadas por toda a vizinhança. Nilza não se dirigiu ao marido. E no fundo da alma a cabeça estava feliz com tudo aquilo. Sua mulher estava brigando por ele. Com a ajuda dos vizinhos, conseguiu separar as duas. Quando a polícia chegou, levou todos para a delegacia. A esposa gritava para o delegado que a amante tinha que ser presa não apenas por tê-la agredido, mas por tentar roubar um pai de família. A outra xingava a Nilza de sem vergonha, denunciando que colocara chifre no marido e estava levando o merecido troco. O cabeça permaneceu em silêncio ao lado da esposa na delegacia. Depois de fazê-la calar, ameaçando colocar todos no cilindró, o delegado deu um sermão no marido traidor. Que tivesse vergonha e não expusesse sua família àquela situação. E disse a elas que delegacia não era o lugar para resolver aquilo. Mandou todos embora. Primeiro o cabeça e a esposa.
e minutos depois liberou a amante. O caso acabou. Por um tempo, Cabeça conseguiu seu intento e a esposa ficou mais caseira e carinhosa, levando-o a retornar ao hábito de lhe dar o dinheiro. Nunca tocaram no assunto. Assim seguiram os anos, mudando apenas um fato em tudo. Ele se tornou alcoólatra de tanta tristeza pela traição cotidiana de que tinha conhecimento e não conseguia enfrentar. E como se sabe hoje, dores do coração, ressentimentos, revoltas e mágoas, quando não enfrentados e tratados, adoecem e podem matar. E foi o que aconteceu com o pobre. Além do alcoolismo, no final, o Cabeça enfrentou um câncer agressivo e foi cuidado pela cunhada e pelos filhos enquanto a mulher continuava a frequentar bingos e bailes, divertindo-se como sempre. Morreu assim, traído, em silêncio, eternamente apaixonado e magoado. A esposa tem saudade dele às vezes, mas não quer nem lembrar dos anos bem ativos quando lhe cobram o sofrimento que causou ao homem. Em sua defesa, Nilza repete apenas o ditado popular: quem vive de passado é museu. Todos consideram um descaramento o tratamento dado por ela ao caso e, segundo a irmã, atualmente recebe cuidados por obrigação. Não seria abandonada pela família como ela fez com o marido nos últimos anos de vida. No entanto, quase ninguém lhe dedica carinho. A família se limita aos cuidados necessários aos idosos muito doentes e dependentes, como ela está agora. Ao terminar o triste relato da sina do cunhado, aquela senhora foi embora, mas antes, quando perguntei, mencionou que permaneceu solteira por toda a vida. Não confirmou o que ficou claro: seu amor não correspondido pelo cunhado. Ele foi o traído calado, e Neuza foi apaixonada por ele também em silêncio. Fiquei pensando que vida a Cabeça poderia ter construído com aquela mulher que o amava de verdade. As tais escolhas. Mas como se diz, quem há de saber? São os tais mistérios da vida que talvez só a lei do karma e a reencarnação podem explicar. Mas isso é apenas a minha interpretação.